Oi, povo abençoado, eu sou a Lili Feltran. Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é Isadora Medeiros. E vocês estão assistindo ao SarsaCast. Gente, esse é o nosso segundo episódio e nós estamos aqui super gratas, né, Isa? Super gratas Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar levando o nome dele, honrando o nome dele e levando um pouco da sua palavra, do seu amor. Sabe, Isa, às vezes eu penso assim que eu queria que todo mundo conhecesse esse Jesus que eu conheço, que me amou e que transformou a minha vida. Lili, Jesus é maravilhoso, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E a gente também não pode esquecer dos nossos colaboradores, né? Que a gente tá aqui com a colaboração do Date Agências, que é aqui o espaço onde a gente tá gravando esse podcast. Gente, é o Luan, a equipe, aqui, equipe maravilhosa, produtiva, empenhada. Super indicamos para vocês também o espaço da Paula Porpeta Cabeleireira, para você realçar a mulher. A mulher tem que ser, né? Mulher virtuosa, tem que se cuidar. Então, espaço aqui da Paula Porpeta é maravilhoso, super indico para vocês. Também não podemos esquecer da Burguesinha, Lili, a Burguesinha. É o brechó, gente, o brechó mais chique que eu vi em toda a minha vida, sério. É verdade. É o brechó chique aqui, bem famoso aqui na cidade de Marília. Roupas maravilhosas, roupas chiquérrimas, gente. Muito bom aqui pra você, mulher, enfim. Muito bom, Burguesinha aqui em Marília. É verdade, que Deus abençoe todos os colaboradores, né, que estão ajudando com esse ministério. E falando em ministério, Isa, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, né, que é o pastor da ADVEC aqui de Marília, pastor Thiago Cardoso. Muito bem-vindo, pastor, ao nosso podcast. Obrigado, Lili. Boa tarde Isadora, boa tarde a todo o público aqui, o pessoal que acompanha o podcast SarsaCast, muito top. Prazer estar com vocês, uma honra estar aqui. Falando um pouquinho de Jesus, né? Sempre bom falar de Jesus. Sempre muito bom, né? E pastor, assim, vamos bater um papo bem, né? Vamos fluir aí um papo legal. A gente quer saber um pouco da sua trajetória, de como que foi parar aqui em Marília. O senhor não é daqui de Marília, né? Não, sou de Curitiba, natural de Curitiba, nasci, casei lá, né? Tive uma vida lá. E meu telefone tocou, eu costumo brincar, quem é da ADVEC sabe, né? Sim, eu sou da ADVEC, eu sei. E aí a gente costuma brincar, falar sobre isso, né? Até num tom profético, né? Liberando uma palavra. E meu telefone tocou e eu fui convidado a vir a Marília para reformar a igreja, né? Já tinha igreja, já tinha um espaço. Nós reformamos e estamos aí construindo uma história nessa cidade abençoada, linda. Acolhedora, né? Eu também não sou daqui, eu fui muito bem acolhida. A Isa é daqui, Isa? Eu nasci aqui, mudei pra Praia Grande, mudei pra São José do Rio Preto, mas aqui é minha cidade natal, Marília. Pastor, mas e sobre o seu ministério de pastoral? O senhor sempre foi de igreja, é crente de berço, sempre teve esse desejo de ministrar, de pastorear a vida das pessoas e ter igreja? Como que foi, assim? Ou o senhor não é crente de berço? Sou crente de berço, cresci na igreja, meus pais sempre me levaram à igreja desde criança, né? Depois me tornei jogador de futebol devido a uma escolha, né? Segui ao caminho do futebol, me tornei profissional. Depois abri mão desse sonho para servir a Deus e viver os propósitos deles hoje, né? O senhor trabalhava como jogador de futebol? Era a sua profissão? Foi. Olha que bacana. Meu sonho desde os 8 anos de idade, né? Comecei numa escolinha de bairro e depois me tornei jogador profissional, jogando Campeonato Brasileiro, entre outros campeonatos. E olha que diferença, né? De jogador para pastor. Porque assim, são profissões muito diferentes e que também levam a realidades diferentes, né? Assim, eu acredito. E que é difícil a gente ver um jogador crente, né? Poucos que são hoje, assim. Hoje flui mais, né? Hoje tem cultos dentro da concentração. Olha que legal, não sabia. Hoje o acesso nosso de pastores dentro da concentração é muito maior do que já foi há um tempo atrás. Até pela mídia hoje, né? Quem desbravou isso foi Zé Roberto, foi Kaká. Inclusive, no meu aniversário de uma outra igreja que eu vim, né? Eu pastoreei uma outra filial nossa da ADVEC. O Zé Roberto me enviou um vídeo, inclusive, né? Nos parabenizando. Então, são pessoas que a gente teve uma aproximação. Hoje já tem igreja dentro, hoje já tem acesso.
Se vocês acompanhar nas mídias, aí vocês vão ver pastores indo até mesmo dentro da própria concentração da seleção brasileira para levar uma palavra, né? Então, Olha que legal. Mas assim, e o senhor já pastoreou outra igreja ou foi a DEVEC que foi a primeira igreja? Que o senhor... Foi, eu fui consagrado a pastor na DEVEC pelo pastor Silas Malafaia há 5 anos atrás e assumi minha primeira igreja em Guaratuba, litoral do Paraná. Ah, então não foi aqui de Marília a primeira? Não, pastoreava em Guaratuba e aí depois eu fui convidado a vir a Marília. Ah, entendi. E como foi a adaptação, né, Isa, aqui na cidade? Porque ele tem 2 crianças lindas. Eu acompanho nas redes sociais uma uma esposa muito abençoada, linda mulher também. de Deus. Um abraço pra ela também, deve estar nos assistindo, né? Sim. Com certeza. Um beijão, meu amor. As minhas crianças devem estar na escola nesse horário, mas assim, para elas foi até mais fácil, né? Porque criança tem facilidade de fazer amizades, né? Tem. O que elas sofrem um pouco hoje é a ausência da avó. Cresce longe dos avós, que cresce ficou longe lá. dos tios, dos primos. Mas para criança tudo é festa, né? Faz mudança, casa nova, apartamento novo, quarto novo. Então, para eles é festa. Foi rápida a adaptação, né? Foi. Elas gostariam. E a cidade é boa, né, Lili? Você também veio de uma outra cidade para cá. É bem acolhedora mesmo. A cidade é acolhedora, tudo é perto, o trânsito flui muito bom, então foi tranquilo, graças a Deus. É um interior, eu falo que é uma cidade maior do que da que eu vim, pelo menos, porque tinha 50 mil habitantes de onde eu vim, mas ainda é um estilo interior, né? Todo mundo, tem muita gente que se conhece, o pessoal conhece todo mundo, e tem esse estilo assim de acolher, de fazer amizade fácil, é gostoso. E eu acho que esse mundo também que a gente vive, que eu falo que o nosso mundo que a gente vive dos crentes, é diferente, né, Isa? Do que você faz assim, você conhece, aquele irmão da igreja tal, e aí você encontra, seja só de falar, você fala, esse daí é dos meus, esse aí é crente, esse é cristão. Então é muito legal, e a gente pega amizade, por mais que você tá numa igreja, aí seja que nem na DEVEC mesmo, eu cheguei e fui muito bem acolhida, já fiz umas amizades lá, as meninas já ficam, eu preciso ir na burguesinha, preciso ir lá, escolher um look e tal, e são pessoas assim, você vê que é sincero, sabe? Fala assim, puxa vida, porque a gente chega, não sei, senhor, eu tinha muitas amigas lá na minha cidade, e eu cheguei sem conhecer ninguém, o senhor também não conhecia ninguém. Quando nós viemos para cá, o pastor me ligou dia 28 de dezembro. Então eu estava com toda a família em casa, para passar a virada de ano em casa, e estávamos todos animados, todos prontos, né? A gente estava pastoreando Guaratuba, eu morava de frente para a praia. Olha então, que delícia! De repente meu telefone toca e minha virada de ano se torna realmente uma virada mesmo, porque aí eu tenho que encaixotar todas as coisas. E eu já conhecia Marília porque eu já joguei aqui, né? Já tive a oportunidade de jogar contra Marília, mas a minha esposa não conhecia, a minha família não conhecia. Então vai todo mundo agora pesquisar o que tem Marília, pesquisa escola, nossa, eu passei por isso. Vai pesquisar escola, vai pesquisar quantos habitantes tem, como é que funciona os hospitais, porque eu tenho criança pequena. Exatamente assim. E assim, viemos nós 4, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, sem amigos, sem amizades. Foram 5 meses. Foram 5 meses almoçando todos os dias e jantando todos os dias sozinhos, só nós 4. Não tinha amigos, não tinha parente. Como eu estava em construção, em reforma, mas foi uma reforma bem pesada, eu não podia viajar, eu precisava ficar na cidade. Então ficou 5 meses aqui sem visitar ninguém. 5 meses sem ver família, sem ver ninguém, até inaugurarmos a igreja. E aí eu saio da função pastoral. Por quê? Porque eu não tenho como mais fazer visita, eu não tenho mais dar atendimento pastoral, eu vou para um construtor de obras. Olha faz tudo. E nós, pastores, precisamos estar prontos para isso, porque eu saí da função de atendimento, de visita, e agora eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém, tem que começar uma igreja do zero, não tem um manual. Gente, não tem um manual para você assim, você vai chegar na cidade, você vai fazer isso, não existe manual. Exatamente. E você tem que aprender isso no dia a dia. Não vou mentir a vocês, quem é membro da nossa igreja sabe disso. Eu teve um dia que eu surtei, que eu falei, eu vou embora, eu vou desistir de tudo, Natural. Peguei a chave e fui. Cheguei em São Paulo, meu pastor sabe, me orientou, conversou comigo. No final eu voltei e renovamos as forças e voltamos ao trabalho. E aí Deus foi nos dando as estratégias,
né? E aí fomos construindo grupo de louvor, fomos construindo obreiros, fomos fazendo amizades. E aí eu me empolguei tanto que eu acabei fazendo até o discipulado, né? O pessoal até brinca, nós inauguramos a igreja num domingo, no outro domingo nós já batizamos 7 pessoas. Glória a Deus. Em uma semana nós já realizamos um batismo. Olha só, né? Isa. E assim, não tem explicação, só Deus, Isa, só Deus. Assim, Verdade, Deus mas fez a um gente- reboliço, né, pastor? Mas a gente foi assim, eu trabalhava até às 5 com o pessoal na obra, né? E aí O senhor depois batizou às os 5, próprios os pedreiros, pedreiro, o que tava- pedreiro, e todo não que mundo, não. todo mundo. Ele ia trabalhando e já ia evangelizando. Já ia Ele já ia evangelizando. fazendo a obra, né? Eu atendia Literalmente. debaixo das poeiras, o pessoal trabalhando e eu atendendo na mesa. Isso E aí. aí nós fomos conhecendo as pessoas, conheci um estúdio, o pessoal começou a fazer ensaio. Fui 2 ensaios, já vi que o pessoal sabia o que estava fazendo, então eu só dei a visão para eles da igreja sobre louvores. Não fui mais, aí a gente pagava toda semana ali o estúdio para eles ensaiar. Aí da família deles tinha aqueles que queriam ser obreiros, da família deles mesmo tinha gente que não era batizado. Nós fomos discipulei. Então quando nós inauguramos a igreja, nós já em uma semana de igreja nós batizamos 7 pessoas. Já tínhamos, para a glória de Deus, isso é só Deus, já tínhamos obreiros, já tínhamos um grupo de louvor formado, porque era uma semana que eu tinha Santa Ceia para fazer, então eu precisava ter uma equipe Deus. pronta. Eu precisava ter uma equipe pronta. Foi um desafio enorme. Que mês que uma foi que experiência. inaugurou, pastor? Inauguramos em maio, Dia das Mães. Então, o senhor ficou sabendo em dezembro, Em aí dezembro. mudou pra quando? Porque assim, 11 virou o de ano. janeiro eu tava aqui já. Meu Deus, 11 de não deu janeiro. nem pra. Não tava Malicuia. ainda Meu esquentando peru no almoço Verdade. ainda lá da ceia de ano novo. Malicuia, nós já Meu estamos pastor, em- assim como o senhor disse, né, que deu um surto, se eu for pra São Paulo, falou com o pastor Silas Malafaia, ele aconselhou. E por isso que eu falo, é muito bom a gente ter uma cobertura espiritual, né? Ter um pastor te auxiliando, e eu vejo, acompanho pelas redes sociais daqui da DVEC de Marília, que o Senhor é inspiração para muita gente, né? Os membros, obreiros, eu vejo o empenho dos obreiros na igreja, eu vejo que eles inspiram no pastor, na pastora, e isso é muito bom, né? A gente ter uma cobertura espiritual, que a gente precisa de um pastor, Sim. né? A gente que tem ministério, eu louvo nas igrejas e eu tenho um pastor também, a gente precisa de uma cobertura espiritual. Não é verdade, Sim, Lili? com certeza. Você tem o pastor, a O pastor pastora, o Thiago, pastor minha Thiago, cobertura espiritual. sua esposa. E é cobertura espiritual, e todos nós precisamos, né, E gente? eu falo, nossa, a gente às vezes passa por alguns problemas. Eu que sou empresária, às vezes na correria do dia a dia, aí você tenta ser perfeita como empresária, mas aí você acaba faltando na vida com as crianças ou na vida no seu Verdade. matrimônio. Então aí tem hora que você precisa falar, não, peraí. E quem que vai aconselhar? Quem que vai te colocar no trilho de novo? É o seu pastor. Você tem que ter uma cobertura, né, espiritual. Você precisa entender que por mais sábio que você seja na função que você tem, você precisa estar debaixo de uma cobertura, né? Sim. Eu tive a oportunidade, a honra de me formar como coach pelo Instituto Destiny com o Thiago Brunet. E os conselhos que ele me deu foi excelente. Aquilo que eu aprendi foi maravilhoso. E uma das coisas que ele sempre falava, né, ele repetia, você precisa estar debaixo de uma cobertura. Eu sou aquele que está te formando aqui, mas daqui você precisa dar seguimento, você precisa estar debaixo de uma cobertura. Enquanto o povo guerreava lá embaixo contra os amalequitas, Moisés estava com a mão levantada. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo vencia. Sim. Então você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu posso, e com certeza não vou entender de como funciona a burguesia, não vou saber vender roupa, principalmente roupa feminina. Pelo contrário, minha esposa vai saber comprar. Sabe comprar muito bem, né? Então minha esposa vai saber comprar. Agora, eu não vou saber vender, mas eu entendo do mundo espiritual que você talvez não vai entender. Exatamente. E aí uma direção, uma palavra que o pastor vai dar, vai nos instruir, vai nos orientar. Se eu não ouvisse o meu pastor Isa, se eu não tivesse uma cobertura espiritual, eu teria ido embora e teria desistido e não teria vivido o que nós estamos vivenciando hoje em Marília. E muitas E pessoas. óbvio que para mim é um desafio gigante, você que é da cidade vai compreender mais claro. Para mim não foi fácil, um pastor novo de uma outra cidade, romper com alguns paradigmas que tinha aqui, não foi simples, não foi do dia para a noite. Então foi com trabalho, com empenho, com oração e mostrando diariamente e ainda continuo, ainda há uma obra a ser feita, a obra não foi concluída e continuo diariamente tendo que provar para algumas pessoas e obviamente hoje nós já temos um resultado, graças a Deus,
e repito, só Deus faz, e a igreja tem avançado, tem prosperado, tem caminhado, né? Mas foi um trabalho de renúncia. Renúncia essa que eu já tinha tomado lá atrás, né? Com relação Abriu mão ao de futebol. tudo, da cidade, Da trabalhava. profissão, né? E foi... Mas desistir do futebol foi muito difícil. Não foi Eu simples, imagino. não. Eu tive a oportunidade já de jogar. Alexandre Pato foi meu companheiro de quarto, Neymar, Paulo Henrique Ganso. Como jogador eu fui sequestrado, já fiquei paralítico, já tive que ir na cadeira de rodas. Misericórdia. Então, abrir mão daquele sonho lá atrás me ajudou muito. Olha que interessante, né? Você vê há mais de 10 anos, 11 anos, 12 anos atrás, aquilo que eu vivi lá atrás me ajudou muito a me manter seguro diante da decisão que eu tinha tomado hoje. Porque como jogador eu aprendi a viver longe do pai, da mãe, precisei ter uma vida mais independente, né? Foi uma preparação, na verdade. Foi uma preparação. Então, às vezes, o que a gente vive hoje, olha que interessante, não estava nem encaixado, mas isso aqui, de repente, é uma palavra para alguém. Né? De repente, o que você está vivendo hoje, talvez você não esteja entendendo. Mas tem um texto da Bíblia e João vai dizer: o que eu faço hoje tu não entendes, mas saberás amanhã. E amanhã você vai entender o porquê dessa experiência, o porquê dessas lutas, por que é que você está enfrentando esses embates hoje. Isso vai fazer a diferença depois. Que é um Eu processo, né, Isa? É um processo, porque se ele não tivesse passado por tudo isso, de repente ele não estaria preparado emocionalmente e maduro o suficiente, né, para estar passando pelo que ele passa hoje. Então eu falo assim, é a mesma coisa. O psicólogo, você sabia que psicólogo ele tem que se consultar também com outro psicólogo. E assim, porque imagina, eu fico imaginando, o psicólogo escuta vários problemas de várias pessoas e ele também precisa de passar por um outro psicólogo, né? Então é a mesma coisa, o pastor. O pastor, ele precisa também de uma pessoa para que ele possa também contar, né? Ter esse apoio aí. E tudo é um processo, né? Tudo... E essa é uma visão da nossa igreja. Inclusive, nós estávamos até conversando um pouco antes de começar aqui o SarsaCast, sobre a importância da família. A família vem em primeiro lugar. Você ter um porto seguro. É o nosso primeiro ministério, né? Você pastor? ter para onde correr, você ter aonde repousar a cabeça. A família é o principal. Deus, depois a família. Nós sempre orientamos na nossa igreja, e eu sempre oriento os líderes: eu quero te ver sentado com a sua família cultuando, não quero só te ver trabalhando, não. Eu preciso te ver sentado, cultuando, sendo ministrado. Isso é importante, é muito importante, né? A Isa, que tem um ministério aí muito grande, tá começando, e tenho certeza que Deus vai engrandecer o nome dela aí na nossa nação. Eu creio. Entenda, a família é o seu porto, você precisa ter tempo com a sua família. Sim. Né? Se eu não tivesse o apoio da minha esposa, não estaria aqui hoje. Sim. Né? Mas é verdade. E dentro da família, por exemplo, nós que somos, a Isa, né, ainda novinha, mas nós que somos casados, em primeiro lugar é o cônjuge, né? Então, eu primeiro meu marido, o senhor primeiro a sua esposa e depois os filhos, né? Que o primeiro, assim, a família é muito importante, igual o senhor falou, mas a gente tem que primeiro, porque depois os filhos vão embora, né? E primeiro tem que ser... Que fica, inclusive, que sirva de exemplo isso aqui para você, marido, para você, esposa, que está nos ouvindo aqui no SarsaCast. A prioridade é seu cônjuge. A prioridade não é seus filhos, não. Porque filho vai embora, né? O filho vai pegar 18 anos, vai seguir o caminho dele ou até antes. Prioridade é sua esposa, né? Principalmente casais que casam já tendo um filho. Às vezes dá mais prioridade para o filho, porque tentando administrar essa separação, tentando administrar esse novo convívio, dá mais atenção para o filho, porque o filho às vezes vai querer mais atenção do pai ou da mãe, não do padrasto ou da boa-drasta, né? Ele não vai ter, ele vai ter essa dificuldade para entender isso, e aí querendo mais atenção, precisa saber administrar isso, porque senão dá mais atenção ao filho, aí tem um outro problema, tem uma outra separação, tem um outro divórcio, e isso não faz bem, e nós estamos tendo uma geração muito fragilizada emocionalmente, pelo fato de não entender isso. Sim. E também, assim, às vezes é por isso mesmo, né? Porque às vezes você fala assim, eu me casei e agora, como o senhor falou, vou dar mais atenção pro meu filho, porque pra suprir mesmo isso, né? Pra ele não achar que agora eu troquei, né? Troquei a minha esposa
por ele, por ela, né, meu filho, minha filha. Então aí acaba que pra suprir isso, só que não é bem assim, né? Cada um tem o seu gosto. Ele é filho, ela é esposa. E eu já tenho muito isso mesmo, que a gente tem que eu tinha muito isso, primeiro meus filhos, aquela mãe, né? Que ela parece com a galinha, os pintinhos assim em volta. E uma vez eu fui numa ministração, o pastor falou isso há muito tempo. A Ana nem tinha o Davi ainda, ela era pequenininha. Ele falou, não, mas você tem que amar primeiro o seu esposo. Eu falei, nossa, mas mais que a minha filha. Não entrava isso na minha cabeça, eu achava, sabe? Falava, mas como que vai amar mais com o filho? E aí hoje em dia eu vejo como que isso é muito importante. Gênesis 21, verso 12, Deus vai dizer a Abraão, Abraão, volta e escuta a sua esposa. Olha que guerra. Tem essa palavra na Bíblia. Volte e escute a sua esposa. Sara disse assim para ele, Abraão, libera Ismael para ir embora. Mas é meu filho. Libera Ismael para ir embora. É uma parte de Libera Ismael para ir embora. Aí Deus diz assim, Abraão, escuta a sua esposa, faça isso. Isso é, eu tenho promessa na vida de Ismael, vou cuidar de Ismael, vou por amor a ti, fazer aquilo que havia prometido sobre Ismael. Quando ele teve um encontro, quando Agar teve um encontro com um anjo no poço, mas há uma direção aqui em Deus. Fica com a sua esposa, escuta a sua esposa, ouça a sua mulher. Então, porque Ismael ia pegar uma idade, daqui a pouco, cedo ou tarde, já ia embora, já ia seguir sua vida. E aí, como é que Abraão ia ficar sem a esposa? Não ouviu a esposa? Ou com um problema em casa? Então, mas às vezes essa ânsia de querer dar amor, dar carinho, dar atenção, isso é muito comum na vida daquele que teve um déficit lá atrás. Vou dar um exemplo. Meu pai nunca disse para mim que me ama. Meu pai nunca falou para mim. E eu sem problema gravar isso aqui e tal, aqui no Sarzacast. Meu pai sabe disso. Mas meu pai tornava todo dia 3 da manhã e trabalhava até 3 da tarde. Era a forma de dizer que te ama. Por diversas vezes eu tive que levar meu pai travado da coluna no hospital. Meu pai não falava que me amava, mas me trazia recurso para dentro de casa. Exatamente. Tentava me dar o melhor tênis, a melhor calça, a melhor roupa dentro das condições dele. Era o que ele fazia por nós. Agora, diferente disso, eu declaro todos os dias que eu amo minhas filhas, sou apaixonado pelas minhas filhas, mas a minha prioridade é minha esposa. A prioridade é minha mulher. Então, eu sempre vou buscar ter tempo de qualidade com a minha esposa. Minhas filhas nunca vão dividir a cama junto comigo. Quem dorme do meu lado é a minha esposa. Isso é um problema, pastor, que a gente até precisa conversar depois. Então, seguimos aqui. Ó. Sobre esse assunto eu não posso participar. Senta e escute um pouquinho mais. Já que é meu pastor, né? É meu... Como fala? Que a gente tá falando agora, sumiu a palavra. Minha cobertura espiritual. Temos aí um problema em casa, porque Davi está no meio meu e Dudu, gente. Eu não consigo tirar ele do nosso meio. Olha, eu ralei, hein? Mudamos de casa, agora tem um quarto super bonito. Ele ama futebol. Ama. Joga bola, ama futebol. Fiz todo de futebol pra ele. E quem falou? Pastor, é um problema que até então a gente não tinha ainda comentado. Mas até o Du comentou já. Falou, precisa conversar com o pastor, que isso aí não é certo. O Sarzacast se tornou um atendimento, pastor? Ai, meu Deus, gente. Preciso resolver isso. Coloca ele do lado. Coloca ele do lado. Mas ao seu lado fica o seu esposo. Não tem que tirar ele, não tem? Tem que fazer 7 anos, pastor. É que você precisa, que como ele já teve durante esses 7 anos dessa oportunidade, arrancar ele de uma vez pode gerar um choque. Então ele dorme do lado, dormiu, leva, bota na cama dele. Ele acordou, voltou de madrugada. Já fiz isso. Deixa mais um pouco, leva, e aos poucos vai instruindo ele a permanecer no quarto. Crie atividades com ele dentro do quarto. Leitura bíblica, oração, escova os dentes aí no seu quarto, se arruma no seu quarto, porta meio fechada. Porta de quarto de adolescente não fica fechada. Mas eu tenho... Isa, você fecha a porta do seu quarto e mas eu quero ter minha privacidade. Tem privacidade quando estiver dividindo o aluguel. Exato. Olha só, interessante. Filho não fica de porta fechada. Porque com os acessos que se tem com rede social hoje... Isso é um problema. Eu não posso abrir atendimentos pastorais aqui, mas eu atendi recentemente uma adolescente que estava tendo crises espirituais dentro do quarto. Porque se trancava dentro do quarto e tinha acessos a conteúdos. Eu mesmo estava até comentando com essa família que eu estava olhando meu celular e
vez ou outra eu tenho tempo. Às vezes eu tenho um tempinho de mexer em alguma coisa aqui. Aí surgiu um tempo, eu tô ali mexendo no feed do celular, apareceu um vídeo para mim de uma pessoa sendo possessa. Misericórdia. Rapidamente eu rolei ali, não gosto de ver essas coisas. E isso, quando chama a atenção de um pré-adolescente. No caso da Isa, não, a Isa é espiritual, já tá na estrada, já entende disso. Mas um pré-adolescente que não sabe, deixa eu ver isso aqui. Aquilo não tá tendo só o ataque espiritual, mas tá tendo uma música, tá tendo um batuque. O inimigo vai entrando, vai arrumando as brechas. Aí a pessoa abre a brecha, fica atraída por aquele conteúdo e vai ganhar mais espiritual. E aí sabe o que acontece? Começa a ter medo de dormir sozinho, começa a ter vultos à noite, começa a ter ataques espirituais, começa a ter crises. E até depois achar esse gatilho, porque da onde foi essa brecha que abriu, é difícil. Vocês acham que só tem Facebook, Instagram e TikTok? Tem muitas redes sociais, pelo menos mais de 40 redes sociais. Sério? Isso mais de 40 redes sociais que os nossos filhos sabem e a gente não sabe. Eu muito fácil não sabia disso. E atrás dessas redes sociais, nós temos adultos influenciando as nossas crianças. Por isso, pais, não deixem o seu filho com o celular sozinho. Não deixe o seu filho. Não, está vendo um desenho. Aquele desenho traz uma propaganda. E naquela propaganda, se ele não souber, ele vai clicar, que vai jogar para um site e aí foi. Esses dias teve acesso, foi. A Ana e o Davi estavam assistindo um filme que é até bem famosinho. Tipo, é um filme que passou no cinema e tudo mais. E quando vê duas meninas de desenho, filme de desenho, duas personagens meninas se beijaram. Aquilo a Ana, o Davi não ficou boiando. Mas a Ana, ela ficou sem graça, pegou e olhou pra mim com vergonha alheia, sabe? E eu falei, gente, mas é um filme de desenho infantil. Então, assim, tá muito natural, assim. Então, nós precisamos cuidar. Então, aí, por isso, às vezes, o filho quer dormir com o pai, quer dormir com a mãe, ou por essa necessidade, ou o pai, para suprir a necessidade que não teve dos próprios pais, e aí descarrega tudo sobre o filho, e não tem esse controle, né? Ou deixa o filho à vontade dentro do quarto, porta fechada, com o computador, com a internet. Então, tudo precisa ter um controle. Tudo precisa ter um controle. Vez ou outra eu pego o colchão, jogo na sala, boto um filminho, minha esposa faz uma pipoca, deitando todo mundo na sala, as crianças é festa, tem crianças pequenas, vocês conhecem? Tudo é festa, e aí nós vamos assistir um filme, e lá elas dormem no nosso meio, dormem do nosso lado. Mas isso não é comum, isso é esporádico, é maravilhoso, é bom, aquele cheirinho do filho, é maravilhoso, dorme abraçado, é gostoso, mas isso não é comum, Inclusive essa noite, elas dormiram a noite toda no quarto delas. Pela manhã, eu já saía às 7h50, 5 para as 8 eu estava saindo de casa, fui dar um beijinho nelas, dormiram a noite toda no quartinho delas. Dormiram tudo. Mas nós fazemos culto no quarto delas, nós temos a Bíblia junto com elas no quarto delas. Cada uma delas lê um versículo. A menorzinha, por não saber ler, nós sussurramos no ouvido dela e ela lê, né? Faz que está lendo. E aí cada um ora um pouco no quarto delas. No quarto delas elas escovam os dentes. No quarto delas elas têm a toalha delas. Para elas identificar que cada uma delas tem o seu quarto e que não é o quarto dos pais. Olha que interessante. Nós não permitimos elas, vou usar o banheiro do seu quarto. Vou escovar os dentes. Olha, até isso, eu não sabia disso, porque às vezes por praticidade, você fala, vai Davi, vem que a mãe vai escovar o dente, eu vou escovar teu dente. Aí trago ele pro meu quarto, meu banheiro. Então assim, por praticidade mesmo, vai que eu te ajudo já a escovar o dente aqui, a escova dele acaba ficando lá, o banheiro dele sempre tá limpo, intocável, tá tudo... O quarto dele ali eu acho que é só de enfeite, porque a cama não desarruma, o banheiro não molha, não toma banho no meu banheiro. Ele começa a codificar o ambiente. Exatamente, eu nunca tinha pensado nisso. Além de codificar, ele assimila o ambiente. Então, você vai ter um filho mais independente. Mais independente. Tê-lo só no seu... Ele vai ser muito... vai depender muito das suas decisões. Então ele vai ter dificuldade de se posicionar, de defender sozinho as suas ideias e caminhar diante das suas frustrações. A gente não quer que filho se frustre, mas é isso que molda eles. A gente quer
colocá-los numa bolha e blindá-los de tudo. Mas aí nós temos uma geração muito complicada emocionalmente, que não evoluiu. Então, às vezes não vai casar com a primeira namorada, mas vai aprender. Ou talvez vai casar com a primeira namorada, isso vai ser ótimo, né? Lili, ele vai namorar, Lili. Não, eu já não tô gostando dessa conversa. Não tô gostando Ele vai namorar. Lili. Quantos anos ele tem? Meu neném, 7. Vai demorar um pouquinho, mas né? Só que veja, você tem um filho, eu tenho 2 filhas, tô desesperado. Tô orando pra Jesus voltar. Então, mas mãe é com menina, é outra esquema. Agora a Ana deixa, quer namorar, deixa namorar. Agora, o meu nenê... Eu sou entrevistado aqui, mas e aí? Quantos anos aí você tem? Tenho 12. Vou fazer 13. Você acredita? Tá mais perto. Os pais da A Isa estão mais na luta do que nós. Um varão só depois dos 20, né? Eu já fiz um propósito com Deus. Meu primeiro namorado eu quero que seja meu marido, né? Eu quero já namorar pra casar, não ficar namorinho, namorando outro, ficando com... Meus pais sempre me ensinam, né? Aí você tem um namoro cristão, um casamento, né? Pra mim, já namorar pra casar. Não namorar com um, namorar com outro, aí já namorar com a pessoa certa pra ter um casamento aí abençoado. Mas eu não penso nisso agora, já apareceu muitas coisas. Olha, mas oportunidade! Não quero dizer isso. Ministério, né? Às vezes é da igreja, aí mamãe brinca, queria que seja esposo menorinho, uma benção. Claro, qual mãe que não vai querer? A Isa de Norinha, né? Sempre tem uma dessas, mas a gente nunca pode deixar perder o foco. Meu foco agora é meu ministério. Meu foco agora é o chamado que Deus tem na minha vida. Então agora eu não ligo pra menininho bonitinho, namorar, agora não tô pensando nisso. Olha só, que gracinha, né? Precária. É porque nessa geração que a gente tá vivendo, muitas crianças, adolescentes ficando, namorando, querendo fazer as coisas antes do tempo. Mas eu peço para o Senhor, tem muitos amigos também, que às vezes eles falam assim, nossa amiga, você é muito rica, certinha, você não faz nada. Muito crente. Muito crente. Só que a gente tem que ser bênção pra nossa geração, porque é criança querendo crescer nesse tempo, querendo namorar, filme de beijinho, mas tudo tem um tempo certo. A Bíblia fala assim, né, que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu creio que o varão Deus já preparou, mas lá pra frente, mais tarde. Agora... É engraçado ouvir, né? Ela tem 12 anos. Não parece que ela tem 12 anos. Na criança de 12 anos, o máximo que a gente pensava em pegar era piolho, né? Nossa! Eu tava comendo areia, fazia uma bolinha e fazia um brigadeiro de terra. Eu tinha pior, Na nossa época, nós íamos descalços no mercado. Nossa! Nós vestimos de chute, eles nem sabem. É verdade. Longa. Nossa, quer dizer, não vem disso lá na burguesia? Não tem. Era Kens também, tinha o Kens por aqui. Quem tinha Kens? Essa geração é uma geração bem diferente. Nós, a única série que nós tínhamos lá na nossa época era Chaves. Quantos anos o senhor tá, pastor? Em 36. Ai, minha idade, eu sou de 89. 89. Janeiro. Junho. Então nossa, eu sou mais velha. As flores. Nós tínhamos. Não tinha série que tem hoje, não tinha acesso que tem hoje. Então, eu ainda, quando eu namorei a Daniela, não tinha celular. Quando eu namorei a Daniela, tinha celular, mas não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha WhatsApp. Isso, né, de casa. Cartão telefônico, dados, ela já... E Orkut? Não, mas o Orkut, eles, era 2 dias pra carregar uma foto. Ficar... Aí depois teve o MSN, né? Então foi que eu comecei a namorar minha esposa. Então eu sou de uma geração que sabe viver sem celular, né? Eu não consigo passar tanto tempo assim no celular como eu vejo essa geração passar. Eu aprendi rápido, então, que eu tô meio... Preciso pegar meu pé às vezes. O iPhone, ele dá aquela ideia de quanto tempo você passa em rede social, então eu acabo que no meu dia eu não consigo ficar ali 20 a 30 minutos em rede social, só no decorrer de todo Então, tirando a parte do trabalho, porque no caso eu trabalho muito no celular. Então, faz parte. Eu vou começar a ver isso aí. Eu já ouvi falar que tem como você saber pelo iPhone, só que aquela coisa, sabe quando você não quer saber porque você sabe que tá ficando muito tempo? Então eu prefiro que os olhos não vejam, né? Então essa geração não começa a namorar muito cedo. É perigoso. Uma decepção, isso a neurociência e muitos psicólogos e até psiquiatras ensinam sobre isso. Então o que eu estou falando aqui tem base de estudo.
muitas mulheres que não querem casar mais, somente acima dos 40, que sofreram uma decepção entre 12 e 14 anos de idade. Olha só. Sofreram uma decepção, já desistiram. Eu oriento, instruo, e é claro que aí não passa só por mim. Você entende que tem uma família por trás. E às vezes tendo uma família por trás, ensinando, não, filha, pode namorar com 12 anos, com 13, aí vai, eu não consigo agir. Eu vou então aconselhar e instruir esse casalzinho novo, não fazer besteira, mas o correto é acima dos 16 anos. Acima dos 16. Comece a namorar quando você tiver dinheiro para comprar presente pro seu namorado, pra sua namorada, sem pedir dinheiro pros pais. Na minha época, meu pai falava, né? Começa a namorar, depois você tiver dinheiro pra comprar um X-salada, porque na época o X-salada era o quê? R$1,50, R$2. Não sei aqui, né, como é que era, porque na minha cidade interior eu chamava X-salada, aqui é X-salada. E eu lembro que era R$1,50 X-salada. Nossa, gente, ó, Milana e ainda dividir X-salada. Ai, mas era uma época boa, só que hoje em dia não tá legal. Eu vejo pela Ana, pelas amiguinhas, assim, é diferente, sabe? Muito internet, muito celular. Muita autocomparação. Vamos pegar um exemplo da Isa. A Isa é uma cantora e tem um nome aqui, Maria. É uma geração que quer se encontrar no outro. E nem sempre isso que se posta em rede social é o que você está vivendo no momento. Às vezes você posta uma foto de dias. Por exemplo, a minha esposa postou recentemente, tive a oportunidade de ir para Dubai, Jordânia e Israel. Realizei tinha um sonho de conhecer Israel. E a Daniela postou recentemente um videozinho dela saindo do quarto com a vista do Mar Vermelho, do Mar Morto, na Jordânia. Só que ela postou agora, a gente já fez essa viagem. Então, quem viu, puxa, como eu queria estar aí, como eu gostaria. Não, mas a gente não tá. Então, nem sempre ele bosta, mano. Tá em casa trabalhando, sabe? Tá na correria do dia a dia. E às vezes, essa geração, às vezes não. Essa geração é uma geração da autocomparação. Eu quero ser a Isa, eu quero ser o pastor Tiago, eu quero ser o Leonardo, eu quero ser fulano. Mas só vê o resultado, não vê o processo, não vê o dia a dia. Ninguém quer passar, o tem que me passar até chegar. Aí o que acontece? Vive pai, nunca vou chegar. Aí, enquanto ela tá lá comendo, tá lá nesse resort, tá lá nisso, tá desfrutando de uma empreendedora de sucesso, eu tô aqui remando, e os resultados não são imediatos. Mas a mídia, a rede social, deu essa percepção a essa geração. Por isso nós temos muita gente doente, frustrada. E eu acredito que até 2030 nós teremos mais pessoas adoecidas. Porque os coaches venderam uma imagem, um resultado imediato. Assim, faz e você já vende. Bem, como empreendedor, você sabe que não é assim. Eu, como pastor de uma igreja, sei que não é assim. Né? Por isso nós temos hoje pessoas querendo ser independentes sem estar pronto para ser. Né? Mas você sabe que até às vezes, principalmente imagem, né? Isso eu falo pelas meninas de hoje, eu falo mais ponto da Ana, dessa idade, dessa geração. Vê e fala, nossa, o corpo. Porque a foto, gente, ângulo é tudo. Você tira um ângulo de Photoshop. Não, mas ali em Photoshop, às vezes o ângulo que você tira. Esses dias eu brinquei com uma amiga minha, a minha sócia até. A gente vive de Regina e ela, desde quando nós conhecemos por gente. E aí ela postou esses dias, ela tava passeando, aí eu falei, nossa, tá muito magra, hein? Ela, kkk, era o ângulo. Então, tipo, ela pra mim, ela falou, né, é o ângulo. Mas então, assim, agora só que imagina essas pessoas que vêm e ficam comparando e querendo, só que não é real. Entendeu? Não é real, nada é real. Que nem muitas vezes a pessoa comenta alguma coisa pra mim e fala, já chegaram a falar, eu quero conhecer esse Deus que transformou a sua vida. Amém, glória a Deus, né? Que bom que essa pessoa quer, posso até evangelizar e falar sobre esse Deus pra ela. Mas será que quer conhecer por conta de, achando o quê? Que deu a entender o quê? Que é porque prosperou, mas e aí? Eu tenho um monte de boleto pra pagar, tem dia que meu olho treme, né, caminhão, que eu fico assim, tem dia que a pressão, esses dias minha pressão tava 18/20, de nervoso que eu tava. Então, não entende, será que acha que agora, igual você falou, tem gente que não vê o processo só quando chega. Mas tem que entender que quando chega, a gente chegou e a vitória é pra sempre.
Não, chegou e todo dia é o dia. É que Tem se dia você que- postar suas guerras, não dá like. Mas se É. você postar suas dúvidas, não dá noite. O que está permitido são os resultados. O que traz seguidores são os resultados. Ninguém quer ver suas lamúrias. Mas até mesmo as vitórias. A vitória chegou, vamos supor, você lutou, você tá ali na vitória. Ai, não alcancei, não queria. Não é constante. Ninguém é vitória. Todo dia é um dia. Então, às vezes, vem um problema, e depois, se não é aquele problema, você já resolveu aquele pepino, tem um outro que apareceu, que agora é familiar, tem um outro que agora é com o filho, depois é em relação à saúde. Por isso existe Ninguém 365 não temas na Bíblia. Já entendeu por quê? É um para cada dia. É um pra cada dia. Por quê? Porque nem sempre nós vamos viver vidas de vitória. Sim. Dias que haverá choro. No Exatamente. mundo tereis aflições. Tem dias que haverá guerras. Tem dias que nós vamos matar leão, urso e ninguém vai ver. Não. Mostra no texto alguém vendo Davi matar leão e urso. Na terra ninguém estava vendo. Mas Deus estava vendo. E Deus estava preparando ele para um culto para matar o gigante. É que as pessoas só veem o gigante. Sim. Mas não sabe quanto leão e urso a gente matou escondido sem ninguém ter isso. Quantas noites, quantas lágrimas, quantos sonhos, quantos projetos nós começamos e paramos, desistimos, porque não tínhamos apoio, porque ninguém ajudou, porque ninguém abriu uma porta. Humilhação. Agora o gigante, depois que a gente matou o gigante, tem até ídolo para nós. Você já viu isso? Depois que você derruba o gigante, tem até louvor no nosso nome. Mas ninguém viu matar leão e urso. Né? Ninguém viu a gente nas madrugadas. Ninguém viu passar a noite em claro pensando, será que vou empreender? Será que é isso mesmo? Quantas vezes eu saí para essa sacada do meu apartamento e ficava olhando para Maria e falei, Jesus, como é que vai ser isso aqui? Como é que eu vou dar conta disso? Como é que vai ser feita essa obra aqui? O que o senhor espera de mim? Então, existem muitas perguntas sem respostas, leões e ursos que a gente mata. Só que nessa hora não tem como você gravar um stories. Não. Não tem como você postar um feed. Ninguém vai ver, ninguém vai dar crédito. E outras são guerras internas. Nem tudo precisa ser postado. Não. Grave isso, quanto menos pessoas souberem, mais chance de dar certo. Eu fui bem. Construa a sua história no silêncio. Quanto menos pessoas souberem, mais chance de... Vamos celebrar quando você criou voz gigantes. Vamos glorificar o Senhor quando você derrubar. Fazer hinos emocionais. E glória a Deus por isso. Tudo bem, é tudo certo. Mas tem lutas que é você e Deus. Guarde isso. Fique com isso. Batalhe. Faz parte. Ninguém vai entender. E olha, não é que você não tem amigo, e permita já me liberar essa palavra sobre a vida de você. Não é que você não tem amigo, não é que as pessoas não gostam de você, é que tem desafios que nós vamos enfrentar, que os amigos não vão suportar passar do nosso lado. Tem coisas que é só para nós. Jesus, conta comigo. # tamo junto. Você não vai aguentar, cara. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Antes do galo cantar melhor, você vai me negar 3 vezes. Então, não é que Pedro não era amigo. Até porque quando Jesus ressuscita, eu amo esse texto, quando Jesus ressuscita, Jesus imediatamente vai visitar Pedro. Foi uma das primeiras pessoas, e a conversa que ele teve com Pedro não tem escrita, não está descrita, não está relatada. Mas eu imagino que Jesus encontra Pedro, você achou que eu ia desistir de você. Tratei teu orgulho, tratei você. Não é que você não foi meu amigo, cara, não é que você não foi meu amigo, mas é que aquilo que eu ia enfrentar, você não tinha condições de enfrentar ao meu lado. Então, quando a gente entende isso, nós não desvalorizamos as amizades, pelo contrário, nós valorizamos todos que estão perto. Mas entendemos também que há lutas, provas e dificuldades que é nossa. Nós precisamos enfrentar. De repente isso aqui faça sentido para alguém que está nos ouvindo aqui. É muito forte, pastor. Enquanto o senhor estava falando, Deus me lembrou de Jó, capítulo 42, versículo 10, que vai dizer assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Quem te vê adorando, quem te vê rindo, quem te vê postando nas redes sociais, não imagina a luta que tu enfrenta, não imagina os levantes que tem se levantado contra a tua vida, tua casa, tua família, não imaginam as calúnias que tem feito para você. Mas assim te diz o Senhor: você faz a minha obra que eu cuido. Você ora que eu cuido, você me glorifica que eu trabalho, você levanta as mãos da igreja, eu continuo trabalhando na tua vida. Tá difícil, tá doendo, mas eu sou Deus que vou te honrar na área da tua aflição. Tem pessoas que estão nos assistindo, pastor Lili, que tá
passando por um momento difícil, passando por uma situação complicada, dizendo assim: Deus, eu faço a tua obra, Deus, eu oro, Deus, eu clamo, mas o Senhor não faz acontecer. Mas eu quero ser boca de Deus para sua vida e dizer que enquanto você glorifica a esse Deus poderoso, você pode ter certeza que o teu cativeiro, o Senhor vai virar, assim como ele virou de Jó, enquanto ele fazia a obra de Deus, orava pelos seus amigos. Então não desista de orar, não desista de clamar, não desista de glorificar. Pode estar grande a luta, pode estar grande a adversidade, mas Deus é o Deus que vai te honrar na área da tua vergonha, na área da tua aflição. Você crê? É forte. Gente, isso aí. Não sei, eu tô achando, eu tô muito estranho. Eu 12 anos, ou eu era muito, não sei. O pai dela registrava. Eu tenho certeza. Isso daí é puro botox. Gente, fui lá, fiz plástico pra ficar mais nova. Puro botox, quem nunca? Então vamos mudar de assunto. A conversa tá muito boa, gente, mas o nosso tempo já tá acabando. E eu vou falar que tocou até em mim, viu? Isso aí que você falou, Isa, forte, hein? Pastor também. Achei que foi tudo muito construtivo, assim, essa conversa foi muito edificadora. Foi muito, muito bom. Senti Deus. E deixou eu até pensando em algumas coisas. Muito bom mesmo. Pastor, eu, assim, agradeço muito o senhor ter vindo aqui. A gente falou um pouquinho de cada coisa. Teve coisas assim que achei que até saiu um pouco fora, mas foi bom, né? Igual o senhor falou, a gente teve agora até Falamos coisas que não estavam nem no roteiro. Não, mas foi bom. O Davi, a partir de hoje, dorme no quarto dele, tá? Mas eu agradeço mesmo, de coração, o seu tempo aqui com a gente. Quanto tempo que vai ser da DVEC aqui em Marília? Já vai fazer 2 anos? Não, 2 anos o ano que vem, em maio, né? Em maio. Porque eu lembro que quando eu mudei pra cá, não tinha ainda. Que foi em outubro de 2023. Então, foi em 2024. A igreja tem 1 ano e 4, né? Eu já tô aqui desde janeiro, né? Uhum. Então, eu já vou para quase 2 anos aqui. Né? E tá com muitos membros, né? A igreja sempre cheia. E eu fico muito contente. Muito contente. E obrigada pelo seu tempo, né? De novo. Espero que o senhor tenha gostado do papo. E agora, pra gente finalizar esse podcast, quero fazer uma pergunta pro senhor, pastor. Não tava no roteiro, nem falei pra Lili, mas eu quero fazer essa pergunta. Gente, o pastor Silas Malafaia, o pastor presidente da DVEC, e ele é um homem de Deus que eu admiro, respeito o ministério, tem unção, autoridade nas palavras. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor, pastor Tiago. O que significa, o que o pastor Silas Malafaia significa para o pastor Tiago Cardoso? Uma referência como pastor, uma referência como esposo, uma referência como homem, e eu tenho certeza que não é só para mim, né? Sim. Você pode não gostar do pastor Silas, mas me mostre um outro pastor que guerreia, que peleja, que bota a cara pela nossa nação e pelas nossas ideologias. Então, ele é um grande homem de Deus, tenho a oportunidade de conhecê-lo perto. Ele veio aqui em Marília, né? Esteve aqui em junho, ficou 4 dias aqui, mas já tive com ele em outras oportunidades. Um pastor acessível, de um coração gigantesco. E eu digo para quem está próximo aqui, o pessoal nos vê atendendo, nos vê fazendo visita, né? Eu digo, gente, eu tenho isso no meu pastor. O meu pastor, com o nome que ele tem, meu pastor toda terça-feira está na igreja dando atendimento e fazendo visita. Então, eu tenho como referência, como um homem, como pastor, como líder, né? E para mim é uma honra, né? Eu também o via na televisão, como alguns de vocês, também o acompanhava nas fitas, né? Nas fitas de vídeo, né? E poder hoje sentar à mesa com ele, para mim é um privilégio, né? Uma honra. E sabe que o podcast, isso ninguém sabe disso. Vai ser aqui... É uma informação... Vai soltar agora pra gente. Vou soltar. O podcast SarsaCast nasceu no meu coração, Deus colocou no meu coração, em um domingo à noite, pós-culto do pastor Silas. Que foi aquele culto que ele estava aqui em São José, Marília, que foi, faz o quê? 1 mês atrás? Em junho. Em junho, passa muito rápido, né? 22 e 24. Foi naquele domingo que até na segunda-feira a esposa dele ministrou. Então no domingo que ele ministrou uma palavra que foi, nossa, eu gravei até, não sei, porque eu levo muito o celular e eu gravo para todas as
os cultos que eu gravo a ministração, para depois eu chegar em casa e eu gosto de anotar na minha Bíblia. Então, às vezes, como ali na hora é muito rápido, eu não consigo anotar do jeito que eu gosto, eu gravo para depois eu chego em casa e eu, com calma, eu faço minhas anotações. E foi nesse culto que ele falou sobre tomar uma atitude e, enfim, ele falou sobre muita coisa. Foi assim, abriu minha mente e eu já tava com uma vontade de fazer mais, sabe, pela obra, trabalhar mais pela obra mesmo do Senhor e levar o nome de Jesus e falar mais, né, sobre tudo que Jesus fez na minha vida, transformou a minha vida, enfim, desse amor. E aí veio no meu coração fazer um podcast, o SarsaCast, e foi através do culto do Pastor Silas. Agora que vocês falaram, eu falei, eu vou falar. Nunca tinha falado ainda, mas foi nesse domingo. Um dia Deus vai me proporcionar uma oportunidade para conhecer o Pastor Silas, sua esposa. Eles são um casal referência, eu creio. Vocês vão gostar. O que vocês veem ali, ele é verdadeiro. Só que ele não é bravo todos os dias, né? Ele é um pastorzão, muito top. Ai, que bom. Gente, então a gente encerra aqui nosso segundo episódio do SarsaCast com o pastor Thiago Cardoso, né, pastor da DEVEC aqui de Marília. Quem tiver oportunidade, vá conhecer a DEVEC. É uma igreja, assim, muito acolhedora, né? Tem o pastor Thiago sempre disposto aí para ouvir a gente. Enfim, eu sou da DEVEC, faço parte da DEVEC e estou muito feliz lá. E obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família, suas filhas lindas, a sua esposa linda, que também as duas é a cara dela. Graças a Deus. Eu acho que eu vejo assim, às vezes lá no púlpito, quando as crianças sobem, eu falo, gente, é miniatura, é uma gracinha, né? Elas são lindas, parabéns, viu? Parabéns pelo seu ministério. E que bom que o senhor tomou essa decisão há anos atrás de deixar o futebol por esse ministério, porque quantas vidas que o Senhor já não alcançou, né? Pra honra e glória do Senhor. Eu que agradeço o convite, Lili, Isa, toda a equipe que está aqui, né? Tem uma equipe aqui, né? Os bastidores trabalhando. Seu esposo também, o Du, manda um abraço para ele. Pedir perdão pro Davi, derrubei o Davi. A vida do Davi irá mudar a partir de hoje. A vida do Davi mudará a partir de hoje. E, claro, todos que estão aqui nos ouvindo são convidados, né? Sampaio Vidal, 482, esquina com a Rua Maranhão, né? Toda terça, toda quinta, todo domingo nós estamos lá animados, fazendo uma festa para Jesus, né? Amém. E crendo que o reino está crescendo, né? O nome do Senhor está sendo pregado. E quem quiser fazer uma visita para nós será muito bem-vindo. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando e prosperando esse trabalho e alcance muitas vidas Amém. Sejam alcançadas pelos testemunhos, pelo conteúdo que será ministrado aqui. Tenho certeza que tanto quem está ouvindo quanto quem virá aqui será muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, povo de Deus. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Pai, Senhor. Tchau.